Pessoal, o Código Élfico, do Leonel Caldela. Livro de fantasia. E para esse encontro aqui desse livro, eu vou trazer Flores e Pedras. Não é uma combinação muito boa, né? A não ser que você seja um dos personagens daqui, o Salomão. O que acontece? O Leonel ele é muito talentoso. É um autor, assim... Ele escreveu a Trilogia da Tormenta, que são os melhores livros de fantasia nacional já escritos. Então você cria uma expectativa. E houve uma evolução muito grande, se você comparar em termos da qualidade da escrita. E vai parando por aí, as flores. Porque o que acontece? É um retalho, um mosaico de clichês. Tudo que você vê é repetido. E o pouco que tem de novo é ruim. Que pedrada, né? Tem mais. Aqui é muito esforço mesmo, é notável que o Leonel realmente se dedicou à obra, escrevendo cada um dos personagens. São mais de 500 páginas e tem fluidez. Ou seja, se fosse você estivesse plantando, o solo foi bem preparado, foi regado de forma certíssima, sol, a escolha, a temperatura do ano, só que a semente é podre. A ideia inicial, ela não sustenta o romance. Infelizmente não. Eu gosto muito do estilo do Caldela, mas e até injusto se você ficar tão pesado, porque um escritor ele costuma amadurecer lá para os seus 50 anos de idade. Então são várias tentativas para você acertar. Pega o Martin, por exemplo. Ele só vai escrever muito bem as Crônicas de Gelo e Fogo. Tudo que ele fez antes acaba sendo um trabalho muito mediano. É ruim. Não é o autor que você espera e que tanto ama. Mas aqui você tem... É bem escrito, bem desenvolvido, só que a ideia é ruim. Não tinha que ter ganho vida. Outra pedrada. E quem sou eu para dizer que um livro realmente não tinha que ter sido feito? Só que eu vou falar assim dois argumentos, tá? O primeiro é que existem muitos livros do mundo. Muitos. Infelizmente, nós não vamos conseguir ler todos que existem e nem todos que precisaríamos e gostaríamos de ter lido. Ou seja, tem que selecionar nesse tempo que nós temos de vida. E quando você pega um livro de fantasia, a fantasia já sendo desse pequeno nicho, existe então diferentes qualidades de comparações. E você encontra ainda por cima um livro que fica aquém do desejado, tá? Então, na opinião, afinal, assim, é um bom livro? Sim, mas há livros muito melhores. Ai! Mas é a verdade, pelo menos é a minha opinião. O público-alvo é, obviamente, juvenil. Tem uma forçação de barra sobre a onda élfica que as mulheres vão colocar e ganhar empatia com a Nicole, que é até uma personagem interessante, mas acabou sendo estragada porque não teve uma profundidade. Vou pegar o exemplo de novo, como um lago. Ela é larga, só que ela não é profunda. Tem diferença. Então, mas acaba sendo extensa. Não, ela não é profunda. Por mais que tenha 500 páginas, careceu de desenvolvimento. E foi a melhorzinha feita. Você entende porque ela passou, mas você não compreende as motivações dela. Como acabou sendo moldado. Você não pega o gosto do personagem. Não consegue ver as tonalidades de cinza.
Ela dá uma opinião muito superficial. É o autor não entender a complexidade do que é uma mulher. O Astarte, que é o elfo, ele também carece, só que se explica porque ele é muito novo. Então, mas mesmo assim, você podia colocar o que é um quadro em branco, apesar que um quadro branco humano careceu sim de desenvolvimento. O resumo da obra é o seguinte: você tem outra dimensão. Os elfos controlavam esse mundo há milhões de anos atrás. Muita atenção com essa data, porque milhões é muito tempo. Aí você, eu quero criar regras, mas ele está emulando justamente um outro autor de terror fantasia, homenageando essas datas. Olha o tempo que você está. Enfim, a Titânia, que é a rainha dos elfos, a rainha da beleza, até o nome também já escolhido porque já existe, ela quer retornar e ela vai fazendo sugestões nos humanos que tinham na época e deixaram de existir, mas agora nós retomamos nossa civilização. Ela está controlando porque ela quer abrir um portal e os força eles a fazerem um elfo em laboratório, que acaba sendo um dos seus filhos, e ela nomeia como o único sobrevivente o príncipe, porque houveram várias tentativas. É interessante o aspecto mental sobre sonhos e você colocar nisso. E ao longo das eras, ela sempre vai ter um sacerdote que ela nomeia como dragão. Um desses sacerdotes, o penúltimo, por assim dizer, era o Salomão, que acaba sendo o pai da Nicole. E como ele faz esses rituais, ela acaba sendo impregnada com a magia. Então, seja, o azar acaba seguindo ela. Ela também é uma bruxa, o que fica mais... ela vai se revelando ao longo do romance e com outras nomenclaturas, que ela vai... A energia flui. E, de novo, tá aí. É muito legal a mecânica do poder. Para você conseguir algo, você não tem que desejar. O mundo tem que ter a vontade sobre você. Ou seja, a sua tem que ter a vontade mínima. Mas isso é um pensamento oriental. Ele colocou e amarrou para a obra. E nós temos também o Felix Kowalski, que é o coadjuvante que fecha o trio, que ele tem a síndrome de Chuck Norris. Ele vai atravessando as coisas, nenhuma bala pega nele. Então, com Bruce Willis, se bobear, ele se encontraria com o Chuck Norris e nem brigaria, né? Tomaria uma cerveja. Mas, enfim. Então, esses três eles vão impedir a destruição do mundo. No finalzinho, o Caldela ele foi bastante assim ousado na hora de não fazer um final clichê, mas isso dá um sabor amargo. Como a obra e até mesmo a capa, já que até essa capa aqui é discutível. Eu acho que tem recortes de imagens durante a obra que sejam melhores e focar e conseguiria agradar mais o público que visava. Mas pelo menos encaixa, tá? Não foge da proposta. Faz sentido. E o tom da obra fica claro pela paleta das cores colocadas aqui. Mas então você tem realmente um livro que fica aquém do desejado. Eu separei um trechinho que alguns vão até mesmo ler e discordar comigo, do tipo, nossa, como é bom. Mas eu nunca falei que o Caldela ele não era bom. Eu falei que simplesmente escreveu um livro ruim. Como é que pode, né? Você escreve bem um livro e o livro acaba sendo ruim. Vai entender. Mas vamos lá. Eu não sei se pronuncia certo, tá? Se é Lyman ou Lyman. Não vou chamar também de James Lilly, não, que fica esquisito. Vou optar pelo Lyman, tá? James Lyman tivera uma vida tocada pela sorte. Nascido em Los Angeles, filho de um produtor musical e uma socióloga, foram descoberta ainda adolescente por olheiros de um grande estúdio de televisão. Após 7 anos, no famoso seriado Primo da Pesada, obteve um sucesso que a maioria dos atores televisivos nunca conseguia na época. Migrou para o cinema. Seus primeiros papéis alavancaram no ídolo das adolescentes. No entanto,
Depois de solidificar a carreira de astro, mostrou uma face até então insuspeita. Foi o protagonista de Quarto Vago, um drama que impressionou a crítica. Contava a história de uma refugiada de uma guerra civil na África que era acolhida por um nova-iorquino em seu apartamento. No entanto, o benfeitor revelava-se um psicopata terrível, e a fugitiva via-se num novo inferno. Quarto Vago foi considerado uma crítica brutal contra o paternalismo e colonialismo americanos, vencedor da Palma de Ouro em Cannes pelo papel do psicopata. James Lyman venceu o Globo de Ouro. Desde então, a alternava filmes populares com produções independentes e dramáticas, que invariavelmente arrebatavam diversos prêmios. Era ao mesmo tempo símbolo sexual e querido pela crítica, um ator sério e capa de revistas para adolescentes. Estava no Festival de Cinema de Santo Ossário, em seu primeiro trabalho como diretor, o longa Aqui Jaz, sobre o homossexual que tomava conta de uma mãe homofóbica no leito de morte. Decidira chegar à cidade quase uma semana antes dos demais convidados, pois faria palestras em associações de direitos humanos, e agora implorava piedade, ajoelhado na sala do casarão. Não se preocupe, não vou fazer nada, disse Salomão sorrindo. Quem vai fazer é você. James Lyman continuava bonito, mesmo com os olhos inchados por chorar durante um dia inteiro. Seus tornozelos estavam amarrados, tinham tirado-lhe as algemas das mãos, mas não havia nada que ele pudesse fazer. 4 irmãos rodeavam-no, armas apontadas. Salomão oferecia-lhe uma adaga. Vamos, dizia Salomão, você sabe que não há escapatória. James Lyman suplicava em inglês. Todas as irmãs, exceto Olga, haviam pedido o autógrafo do autor, quando seus maridos chegaram ao casarão trazendo. Ele obedecera assim que o saco de pano fora retirado de sua cabeça. Elas haviam rido muito, como se voltassem a ser garotinhas. A polícia ainda não encontrara o famoso desaparecido, sinal que o ritual estava dando certo. A deusa estava próxima, estava sendo agradada. Já era a segunda noite, o ponto culminante do que Salomão havia planejado. Não, disse Lyman riscando algumas palavras em português. Por favor, não. Você era um escravo do sistema. Agora é nosso. O ator levou a adaga ao próprio pescoço. Salomão já previra isso. Havia irmãos apostos para segurá-lo. Acho que tem o direito de escolher sua morte. Você é um sacrifício. Nós decidimos quando você morre. Ela decide quando você morre. Armas apontadas. James Lyman com a adaga na mão. As garotinhas aguardavam, sorridentes, com seus vestidos, seus saltos e sua maquiagem. Nicole via aquela adaga, agora nas mãos do ator famoso, e reconhecia-a. Era a mesma que estivera nas mãos do seu pai em volta da fogueira, a adaga com um significado horrendo. As meninas sorriam, o ator chorava, os irmãos apontavam as armas. Nicole deu um passo para trás, depois outro. Entrou em um dos quartos improvisados, dando de costas, olhos na sala de estar. Ninguém notara. Estavam concentrados nos enrolados acontecimentos, no clímax de toda aquela preparação ao longo dos anos, o ritual que definiria tudo. Salomão empurrou gentilmente a primeira garotinha, que deu 2 passos na direção do ator. Nicole escondeu-se embaixo de uma cama. Ficou rente ao chão, tentando respirar em silêncio, torcendo para que se esquecesse que ela existia. Mas, é claro que nunca esqueceriam. Ela era uma princesa. Ouvia um berro vindo da sala, então uivos de comemoração de seus tios e tias. A chuva começou a cair. Era uma tempestade. Esta beleza é sua, entoou-lhe dos cultistas, por trás de sua máscara de ouro. Sacrificamos em seu nome a beleza que este mundo profano ama. Venha até nós. O som de algo se chocando com o piso, como se alguém simplesmente desabasse, mole. Nicole viu uma lenta pousa viscosa se alastrar pelo chão. Sangue. Onde está Nicole? Disse alguém de repente. O coração da menina batia descontrolado. Nicole viu seu pai passar pelo vão da porta, com a adaga nas mãos. Então, de alguma forma, não era mais uma adaga, mas uma espada. Uma espada comprida e curva, muito brilhante e trabalhada, que parecia coar com a máscara de ouro. Salomão deu meia volta, enquanto a voz do autor berrava súplicas a cada vez mais altas. Onde está Nicole? Um relâmpago. Não importa. É hora de completar o ritual, disse Salomão. O som inconfundível da lâmina cortando o ar. Então os gritos de James Lyman se calaram. Subitamente, ouvia-se uma voz no megafone. Vocês estão cercados. Bom, né, gente? E eu ainda tenho coragem de dizer que é ruim. Não. É. Gosto pessoal. Mas como disse, o Caldela evoluiu. Vocês notaram aqui um requinte literário
E vale a pena comentar aqui de Santo Ossário, que tem vários personagens pitorescos, né? Que no cotidiano eles são muito importantes, mas tem aquela pegada do King. Eu fico aqui e eu não recomendo essa leitura. Mas torço para que o Caldela ele realmente seja mais feliz na escolha do roteiro dessas próximas obras. Foi, pessoal. Obrigado por ter escutado, tá? Até mais.